Las contracciones españolas, ¿las conocen? Creo que no. Entonces, vamos agora a estudar. E galera, falando agora em português, vocês sabem das contrações espanholas? Não? Fique até o final do vídeo e vamos de vinheta! E vamos aprender! Galera, vamos para a aulinha de espanhol? Vamos lá! Olha, eu converso muito com os meus alunos, por sinal um abraço para essa galera que me enche de orgulho. Que lindo, cara! E eu peço para evitar a comparação. Eu sei que é inevitável. Eu sim. Eu entendi a referência. Eu sei. Mas muitas vezes a comparação vai atrapalhar. Automaticamente, quando a gente tem uma aula de inglês ou uma aula de espanhol, nós ficamos a perguntar assim, certo, mas no português é desse jeito ou é diferente? Ok? Torno a dizer, a comparação pode ser usada? Pode, mas ela não pode ser parâmetro para você aprender inglês ou espanhol. No caso das contrações, las contracciones, eu uma vez pesquisando, na nossa língua portuguesa, o número é sem fim de contrações. Aí o aluno pergunta, professor, o senhor está falando em contrações para lá e para cá, e o que é isso? Contrações é quando há uma junção de palavras. No caso do espanhol, que é a nossa aula de hoje, a gente vê que há apenas duas contrações. A preposição a mais o artigo el, que vai ficar al. E a preposição de mais o artigo el, que vai ficar del. Aí, desculpa, no início do vídeo, o que é que eu falei mal? Das comparações. E o pior que, como eu disse que era inevitável, eu vou ter que falar. Tá bom. No português, o número é sem fim. No português, no espanhol, desculpa, apenas duas. Vamos lá. Perceberam que as duas contrações que acontecem envolvem apenas um artigo, é o artigo ele. Tivemos essa aula sobre artigos definidos, mas eu lembro, dos 4 artigos, apenas um começa com vogal. É o artigo justamente ele, porque qual é o outro artigo? O feminino no singular, lá. E masculino no plural, los. E feminino no plural, las. Sendo assim, ocorreu essa contração, esta fusão, esta união, para evitar um som desagradável. Pense, eu dizer esta frase da seguinte maneira: vamos a el colegio ahora. Vamos a el colegio ahora. Vejam que com a contração, a fluência, a cadência da leitura melhorou. Vamos al colegio ahora, al. Neste outro exemplo, venimos de el bosque. Olha que som, que sonoridade desagradável. Então, juntou, já que de termina com e e ele começa com e, ficou del. Venimos del bosque, certo? Traduzindo, é vamos ao colégio. Agora, viemos do bosque. Eu disse que há apenas duas contrações na língua espanhola. Já no terceiro exemplo, estamos em la escuela. Por que não houve a contração? Simples, porque a preposição que apareceu aqui não é a preposição a, nem a preposição de, é a preposição en. E o artigo que foi usado nesta frase não foi o artigo definido masculino singular. Pelo contrário, foi o artigo definido feminino singular. Tá bom? Então, super fácil. Quais são as contrações no espanhol? Al e del. Junção de quê? Junção da preposição a mais o artigo ele, que vai ficar al, e a junção da preposição de mais o artigo ele. Tá certo, galera? É isso. Um assunto super fácil. E a gente não pode, o quê? Esquecer de comentar
esquecer de participar dos nossos quizzes que estão saindo, ó, um melhor do que o outro. A intensidade da aprendizagem aumenta muito com a participação de vocês nos quizzes. Então vamos lá, ó, comentar, curtir, ativar o sininho e assim a gente vai fazendo no nosso canal Bora Aprender. Valeu, ficamos para uma outra aula de espanhol e não podemos esquecer de Bora Aprender. Valeu!